Personalidades de volta, tava com saudade de vocês. Espero que a recíproca seja verdadeira nessa época de pandemia, coronavírus, a gente tomando todo o cuidado, todo mundo de máscara, que só na hora da gravação que a gente tira a máscara, né? Esperando que você fique em casa, que aproveite para rever nossos programas anteriores e também possa se deliciar com o nosso entrevistado de hoje. Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa de múltiplos olhares, múltiplas atividades. Ele é escritor, jornalista, editor, roteirista, publicitário, enfim, já falei, né? Autor de poemas. Estamos recebendo aqui hoje personalidades. Henrique Medeiros. Henrique, tudo bem? Salve, meu. Saudações. Bem-vindo. Satisfação. Toda nossa. A gente conversa tanto fora daqui. É verdade. Eu encontro muito Henrique no cinema. Henrique, entre outras coisas, é cinéfilo também, né? Também. Sempre eu troco impressões com ele sobre os principais filmes que ele tem assistido, tudo. Vamos fazer o seguinte, só para você em casa, ele tem uma trajetória tão rica e o Henrique é aquela personalidade que ajudou a construir a identidade do Mato Grosso do Sul. Eu falo isso sem nenhum favor, reconhecendo mesmo, né? Participa ativamente da vida intelectual, é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Mas só para a gente não perder a riqueza da vida dele, vou combinar com você que está nos acompanhando, a gente explorar um pouco a história dele para depois discutir um pouco o momento dele. Quero depois mostrar os livros dele também. Pode ser? Vamos lá? Então vamos lá. Henrique, você está me contando que você foi feito em Cuiabá e nasceu em Corumbá. Na verdade, eu acho que na correnteza dos rios. Eu acho que meu pai e minha mãe estavam em Cuiabá na época, eu terminei sendo gerado lá, mas a família inteira era de Corumbá, estava radicado em Corumbá nessa época, né? Então eu terminei nascendo ali. Vamos levar esse menino para nascer. Mas você ficou pouco tempo em Corumbá, você me falou que você ficou pouco tempo. Pouquíssimo. É que meu pai era inspetor-geral do Banco do Brasil. Ele viajava muito, ele viajava muito. Minha mãe já viajava com ele. Eu nasci depois de 13 anos de casamento. Então, com isso, na hora que eu nasci, eu terminei continuando viajando com eles. A tua ligação com Corumbá? Não, Corumbá, forte, minha assim? Família, minha família mudou para lá em 1880. No século XIX. No século XIX. Meu avô veio oriundo de Santa Catarina, era do Lodge brasileiro, e ficaram, minha família toda de lá, meu tio Pedro de Medeiros, poeta também de Corumbá, aqui do estado, e a família inteira depois veio para Campo Grande, ficou por lá, outros foram para outros estados, mas de qualquer maneira além do mais, Corumbá é uma pátria, né? Corumbá é um país. Corumbá não uma civilização. Exatamente, Corumbá é a capital do Pantanal. É uma civilização. Então, Corumbá é aquela coisa típica e especial. Tudo, né? Exato. Henrique, você passou por São Paulo, você contou, enfim, para mim, mas a tua formação intelectual mais forte, digamos, você se formou, foi no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Na verdade, eu tive a minha infância, até os 10 anos, eu morei um pouquinho mais em São Paulo do que Rio de Janeiro. Um pouquinho também interior de São Paulo, bastante interior de São Paulo. Então, aquela formação interiorana, aquela coisa toda. Eu, quando mudei para o Rio, eu definitivamente, né, porque ia para o Rio também desde criança, com 6 meses, 7 meses, como eu te disse, eu já estava viajando com meus pais. Então, muitas cidades, muitas atividades assim, e sempre Rio e São Paulo. E eu cheguei no Rio com 10 anos, quando eu tive que fixar mesmo, falando um pouquinho de amor, porta, sabe? Imagina. Rapaz, eu tive que fazer um intensivo na época na frente do Repórter S, na TV Tupi, TV Rio, aquelas coisas assim, para tentar aprender um pouquinho o S. Porque senão, rapaz, na praia, bicho, você não pegava nem resfriado. Se bem com 10 anos de idade também você não vai pegar nada. Mas só resfriado, né? Só resfriado. Mas de qualquer maneira você tem um pouco de fantasia. E você fez Gama Filho? Formou eu fiz faculdade de Gama Filho. Formei em comunicação social, jornalismo e propaganda, a sequência de atividades. Você atuou lá, você me contou, sonorização, fez algumas questões. Como é que você resolveu voltar para cá? O que te motivou a voltar aí para Campo Grande? Foram vários fatores. Fatores de briga na época, eu com 23 anos, 22 anos, 24, 25, eu tinha uma agência no Rio e briguei com a agência inteira. Ao mesmo tempo também, eu tinha uma menina que eu adorava na época, né? Eu já separei dela também. Eu tinha uma proposta para ser correspondente em Manaus do Jornal do Brasil. A primeira coisa que o Juarez Bahia, na época, que era o editor-chefe do Jornal do Brasil, chegou para mim e disse assim: nós estamos com um advogado ótimo em Manaus. Você tem toda a cobertura possível. E realmente é muito legal, né? Você ir para correspondência. Mas eu estava precisando de uma coisa um pouco mais leve na época, sabe? Ir para lá, você, Transamazônica,
cobrir índio, cobrir coisa muito legal, muito jóia, muito maneiro, mas de qualquer maneira, você sabe uma coisa, tinha ao mesmo tempo o Estado estava sendo formado e estava entrando o Arri, tinha entrado, e aí logo em seguida entrou o Marcelo, e a família aqui disse assim, Henrique, você não quer passar um período aqui em Mato Grosso do Sul, você já, como chama, está muito tempo fora, não tem visto a gente, etc e tal, e com isso eu terminei vindo. Eu vim para ficar 2, 3 anos, sabe? De repente, talvez até voltar para Rio, para São Paulo. Eu terminei, você fica o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, Mas sexto. você... Porque também o Henrique é empresário, né? Você, quando veio, já montou... A Slogan tem quantos anos a Slogan? Não, a Slogan tem 36 anos. 36 anos? 36 anos, está com 36 anos. Eu montei depois de uns 3, 4 anos de Campo Grande, de estar por aqui. Eu assessorei o governo do Estado vários anos na parte de comunicação social, e, enfim, a comunicação, na verdade, faz parte da minha vida inteira, né? Então, nesse meio tempo, terminou surgindo a oportunidade da empresa de comunicação, de abrir, de mexer com a comunicação por aqui, estava iniciando aqui também, quase, e aí demos sequência, e a agência conseguiu aguentar até hoje, passar por todas esses solavancos. Aí, vamos fazer o seguinte, Henrique, depois a gente vai pegando esse fio, mas assim, eu sei que até... Vou te colocar até, não numa fria, mas você fez tantas campanhas, como marqueteiro, você pode dizer assim, publicitário, melhor dizer, né? É melhor, publicitário. Marqueteiro também virou palavra. É verdade, virou palavra. Como publicitário, que campanhas você destacaria? Assim, umas 2 que você te marcou, eu sei que deve ter números que você tem maior carinho, mas qual que você teve uma, que até hoje quando você vê, você fala, puxa, que sacada, que interessante. Olha, é difícil ficar lembrando de coisas, porque realmente é muita coisa. São 36 anos de muito material, né? Fazendo para o estado inteiro, para inúmeros clientes, assim. Tem uma que eu lembro que eu gosto muito, que é aquela... eu sou MS e tenho orgulho de ser sul-mato-grossense, que a gente fez para o Grupo Correio do Estado, num período em que a gente colocou as fotografias de um jacaré, colocando um tamanduá, colocando uma sucuri, o que fosse, assim, e colocando assim, eu sou MS, tenho orgulho de ser, eu sou uma sucuri, sou sul-mato-grossense, tenho orgulho de ser sul-mato-grossense. Pela identidade da gente ter essa ligação com o Estado. Na época, o Grupo Correio do Estado queria fazer um contraponto àquela história de querer mudar o nome do Estado. E foi uma campanha difícil, inclusive. Quando me pediram, eu disse assim, pô, essa vai ser complicada. Mas saiu legal. Teve uma muito bonita também que a gente fez, que eu acho que é a função da comunicação, aliás, que foi com o grupo com o departamento de marketing do Shopping Campo Grande, que a gente deu muitos anos, e que a gente fez um chamado Pequenos Gestos que fazem a diferença. E eram aquele lance de você realmente ter educação dentro do shopping, ou mesmo com as pessoas, os gestos que realmente fazem que você tenha uma diferença de vida, essas coisas. Então, aliás, eu acho que a comunicação, na verdade, a função básica dela é isso, né? Ela transforma realmente comportamentos, transforma movimentos, ela gera uma empatia muito grande até com os comerciais, mas a função até pública dela deveria ser educativa, né? Deveria ser na função de tentar formar consciência, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo. Quando a gente voltar, vou deixar aqui, quero ver um pouco a opinião do Henrique, ele ajudou a forjar, né, a nossa identidade, que ainda está em construção, a visão que ele tem do Mato Grosso, inclusive a questão do nome. Já tem décadas que ele fez essa campanha, mas quero ver um pouco a opinião, aproveitar esse intelectual, essa pessoa que pensa tanto no nosso estado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Então vamos lá, personalidades, bebendo na fonte aqui é Henrique Medeiros, intelectual, produtor, grande figura humana, né? Uma pessoa que você vê o Henrique comentando. É uma coisa ótima falar da gente, não, né? Mas é verdade, o Henrique tem um entusiasmo quando ele descreve as coisas, tem uma paixão pelo que faz. Henrique, eu te perguntei, né, antes do intervalo, sobre a sua visão do Mato Grosso do Sul, já que você retornou, o estado estava sendo criado, né? E como é que você vê, como é que você viu, rapidamente você puder dar a tua opinião sobre a gente criou uma identidade, isso não preocupa, o nome do estado, ou você acha que essa discussão já está superada, Henrique? Não, eu acho uma coisa complicada, né? O outro dia eu até fiz um artigo também para o suplemento cultural da Academia de Letras, do jornal do Correio do Estado, que publica, a gente falando justamente sobre essa questão do Mato Grosso do Sul e mesmo até as suas histórias, porque na verdade a nossa história é a história do Mato Grosso, né? É verdade. Porque a metade do estado se dividiu e o estado começou agora há 40 anos, mas e atrás desse tempo todo, né? Eu acho que foi um erro colocar o nome de Mato Grosso do Sul, dá uma confusão muito grande, entendeu? E isso termina dificultando um pouco mais isso. Mas isso agora Inês está morta, né? Você não tem mais como falar nisso daí, não tem como entrar nesse negócio. Talvez, na época, a questão de não querer perder justamente a própria identidade que todo mundo queria dividir. Então, essa identidade fica um pouquinho misturada, complicada, né? Acho que fica difícil, e ficou muito difícil até mesmo para a própria população. Quem é genuinamente mato-grossense? Agora a gente está começando a ter, porque o pessoal começou a nascer ali em 1900, o estado começou com 200 mil habitantes. A gente agora está com 800 mil, mas bebês, crianças formaram e também, eu não sei, ao longo dos anos, você sabe, você mexe muito com cultura, como eu mexo também, você gosta demais, você acompanha muito. A gente tem uma dificuldade muito grande de forjar também história aqui, de forjar realmente um processo em forma de educação que realmente dê essas informações sobre a nossa cultura, sobre o que nós somos, de onde viemos, todo esse contexto do nosso estado em relação a Pantanal, em relação à parte Água-Pastoril, enfim, de um modo geral, né? E a cultura como um todo, né? A nossa música, as nossas artes plásticas, a nossa literatura, enfim, a arte de modo geral, o teatro daqui. Henrique, deixa eu... Você tem tantas frentes que a gente pode estar conversando, mas um pouco essa tua questão como escritor. Como é que surge isso? Você, só para retomar aqui, estudou em São Paulo, no Rio, né? Comunicação social, voltou, empresário, uma agência de publicidade, tudo. Desde quando você escreve, Henrique? Eu escrevo desde criança, uns 9, 10 anos de idade. Fazia versos, quadrinhos, história em quadrinhos, desenhava, fazia história em quadrinhos. Meu pai achava um gênio, né? Na realidade, na época tinha uma editora chamada Ebal, eu nem me lembro exatamente o nome correto dela. Ela justamente mexia, era a grande editora dos quadrinhos aqui. Ele me levou na época do Rio de Janeiro. Eu com 10 anos de idade, você imagina, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. Ele, como me leva lá, ele dizendo, não, dá uma olhadinha nos quadrinhos. Cara do Banco do Brasil, muito respeitado, etc. E tal. Eu pensei, não, vamos receber, né? Fazer o quê? Você produzia os quadrinhos? Produzia, fazia aquelas historinhas. E eu comecei desde garoto a escrever, a tentar manifestar. Eu acho que é um pouco de angústia que a gente joga para fora, né? Eu acho que muito que você escreve, as coisas não são necessariamente autobiográficas. O escritor trabalha propriamente com autobiografia, mas é a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como enxerga as coisas, é uma maneira, às vezes, de você também extravasar, de você colocar um pouco o teu pensamento, a maneira como você pensa, a maneira como você encara a vida ou vê a vida, e através disso você vai escrevendo. Então, desde criança. Quando é o seu primeiro livro que você junta e você conta? Eu juntei tudo isso em 93, se não me engano, 92, 93, que eu juntei tudo. Eu não tinha, assim, uma coisa de pegar, de publicar, de realmente pegar e ter aquela coisa do escritor. Eu escrevia porque eu escrevia mesmo, na questão de coisa. E você tem que ter uma autocrítica muito grande quando você escreve, né? É um pouco vergonhoso você realmente publicar alguma coisa, que pelo menos você não tem um pouco de segurança de que não é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito ridícula, né? Uma coisa muito fora de propósito. Entende? Eu brinco muito, até uma vez eu estava conversando com a Bíblia de Barros,
E eu estava falando, ele estava falando sobre Manuel de Barros, sobre ele mesmo, aquelas coisas assim, e a gente estava brincando assim, Zé, Bíblia, a dose. Eu fico perto, porque eu tinha um respeito muito grande pelos dois, já são duas pessoas acima da média de escrever, essas coisas assim. Você assim, mas Henrique, você escreve como todos nós escrevemos, assim, não escreve nem abaixo nem acima, algumas coisas abaixo, acima, por aí vai, essas coisas assim, entende? Mas daí foi, vai, e aí os livros terminaram no que você soltou primeiro, aí você termina juntando, bom, já que eu fiz um, juntou mais um pouco aqui, sai outro, mas eu não tenho uma obrigatoriedade, eu não tenho uma sequência. Mas deixa eu te dizer, eu tenho uma tradição muito da oralidade. E, época de parlamento, só sentou com o professor, então eu gosto muito de quem escreve, eu não gosto do que eu escrevo, eu sofro escrevendo e parece que quando eu estou falando é uma coisa, quando eu vou escrever eu sinto... De onde vem suas principais influências? Porque você falou uma coisa que é interessante, você tem que ter referência, mas ao tempo também você tem que ter originalidade. De onde vem tua principal referência? Olha, o que você lia, Henrique, quando você era mais jovem? Eu li o que eu li Carlos Drummond de Andrade, Machado, Fernando Pessoa, Afonso Solano de Santana, Rubem Fonseca, Nelson Rodrigues. Faleceu nessa semana, né? Faleceu, uma pena, um dos maiores autores brasileiros. Eu fui uma pessoa que me deu um prazer enorme sempre da leitura, prazer enorme de você ver aquele universo dele, muito legal. Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, na parte assim de teatro, Dias Gomes, sabe? O que é um gênio de teatro, né? Então, eu estou esquecendo de João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Gabriel Garcia Marques, tanta gente, como chama da literatura de um modo geral, assim, eu estou pegando alguns nomes assim, que venham, assim, mas antes de mais nada, esses nomes te dão vontade de querer escrever. Né? Porque você lê, você diz, meu Deus, que coisa fantástica. Ao mesmo tempo, vergonha de você querer escrever. Porque você lê aqueles caras, eles estão, como se diz hoje no futebol, eles estão no outro patamar. Como diria Bruno Henrique, nem outro patamar, né? É outro patamar. Então, dentro disso, a gente vai tocando e aí você termina, mas eu acho que é muito a minha forma mesmo assim de ver. Eu sou um multifacetado, sabe? Eu tiro pedaços da vida, pedaços das coisas, do que eu vejo. Você entre Drummond e entre Nelson Rodrigues, você tem uma distância enorme de conteúdo, né? Você entre Plínio Marcos e entre João Cabral de Melo Neto, também, se bem que eu estou pegando teatro e poesia, ou o Rubem Fonseca já se mistura com outros, né? O Ferreira Goulart já é outro sistema concretista. Acho que uma coisa importante, a gente falou que o Henrique é empresário, faz várias coisas. Você até hoje tem uma disciplina na leitura? Você marca um tempo para desligar, para ler? Como é que funciona isso, Henrique? Olha, por incrível que pareça, vergonhosamente, eu leio hoje menos do que eu lia. Né? Eu lia muito mais há um tempo atrás. Eu tenho que continuar lendo, que é uma coisa até de obrigatoriedade. Aí o que acontece? Termina sendo a questão da obrigatoriedade, do método, e de você encontrar um período para você parar e ler alguma coisa. Porque senão você fica completamente fora de tudo, né? De um modo geral. Mas eu tenho, no correr da vida e nos compromissos, nas coisas, tenho tido cada vez menos tempo, tanto de escrever como de ler, como de... Às vezes, sabe aquele negócio, você chega em casa e diz, não, eu vou ver uma TV, vou assistir alguma coisa, então você vai a um cinema, a gente dá uma olhadinha. Só para a gente fechar esse bloco, eu sei que também é cruel, mas meu papel aqui, você poderia destacar um poema teu, uma frase que você gosta muito, que você usa até como... Você sabe que eu vou te dizer uma coisa, para isso eu posso até ler no início do próximo bloco uma coisa, pelo seguinte, eu não consigo lembrar uma vírgula do que eu escrevi na vida. Sério? Sabe? Eu sei os poemas, eu tenho de cabeça temas, eu tenho de cabeça onde eles estão, mas se você me fala assim, bom, como eu não consigo também, o único que eu acho que eu decorei na minha vida
foi o Drummond, o Cota Zero, sabe? Que é stop, a vida parou, foi o automóvel, né? Que é uma coisa assim de você parar de se refletir, porque ele cedo assim, por reflexão, porque eu acho que ele só tem que ter um haikaizinho de 3 linhas. Mas eu dou uma lida ali. Então é o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo e retorna com Henrique Medeiros lendo um poema aqui pra gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos lá então, personalidades, hoje com Henrique Medeiros. E olha, no bloco anterior, né, ele ficou de ler pra gente um poema, então agora com vocês, Henrique Medeiros. Inhospitaleiro. O mundo é inóspito. Bactérias pelo oxigênio e superfície, H2O, nariz, ânus, ouvidos, pelos e orifícios, buracos que tenho do corpo. Velozes, microscópicas, enxergo a olho nu o que sinto em mim de suas mazelas. Inóspito o mundo é, infecto de sensações, soro de recuperações, germes contagio germes, formas patogênicas, antibióticos despertos, raízes do nascer, despregar do falecer, espirro de minha saúde, neste mundo inóspito. Sou invadido pelas dores, caio em mim, não em si. Pele sem cortes delimita contato com o externo, derme, epiderme, epitélio, de células saturadas. Ócio, ódio, ópio me dopa, absorve os perigos que rondam fora e dentro de mim. Micro-organismos de inóspitos mundos. Puxa. E vamos usando máscara, né? Mais atual, olha, nem se tivesse combinado, mais atual, Henrique. E vamos usando máscara. E eu não posso perder essa deixa agora, Henrique, do teu poema, a tua origem italiana, você tem cidadania italiana, enfim, não tem como, você como intelectual, até mudando um pouco o nosso roteiro, que você pensasse um pouco como poeta, escritor, intelectual, esse momento, Henrique, como é que você vê, olhando o que está acontecendo na Itália, no mundo, como é que você imagina esse mundo pós-pandemia, Henrique? Eu geralmente, às vezes, quando tenho perguntado um pouquinho da coisa, eu tenho falado assim, que tem faltado poesia no mundo, né? Mas ultimamente está faltando saúde. Né? Saúde, é verdade. Inóspito, né? Inóspito, para a gente rir, né? Mas é uma coisa muito louca, né? Eu não sei, eu acho que esse processo todo está servindo de tubo de ensaio para próximos momentos que possam vir, né? Totalmente preparado, né? O mundo como um todo, né? É uma coisa assim maluca, uma politicagem enorme em relação à saúde, né? Pela dificuldade que se tem de estruturalmente em termos mundiais, né? De você poder ter uma forma de atender uma pandemia dessas daí, né? E ao mesmo tempo essas diferenças nos países que você vê com relação à forma como cada um está recebendo, né? Alguns estão tendo uma coisa enorme, como Itália, como França, a Alemanha já arrumou, a China, na verdade, centralizou só num pedacinho ali, né? É uma coisa estranha até em relação ao país daquelas dimensões. É uma ditadura, né? Exatamente. Muito mais fácil, de certa forma, sem tirar o mérito da... Sim, mas de qualquer maneira, pegou ali aquelas 2 cidades, não chegou nem a Hong Kong, não chegou nem a Xangai, né? Sabe, uma coisa muito estranha você analisar esse tipo assim de colocação. O país aí nessa tentativa de tentar, mas é um estádio de pandemônio, né? É uma pandemia do pandemônio, né? Mas você é otimista com relação a... Algumas pessoas estão dizendo, olha, a gente vai ter que rever essa questão da própria desigualdade que no Brasil
gente sabe que a grama ficou mais gritante, A gente toda a deveria solidariedade. a gente deveria ter visto a questão de desigualdade desde 1500, né? É um desastre. Né? É verdade. O Brasil tinha tudo e tem tudo para caminhar muito bem, mas a gente sofre reveses assim no meio do caminho que dá para entender. É engraçado. Eu, por exemplo, quando eu tive um pouco de consciência, comecei a ter um pouco de consciência de vida, assim, pô, uma hora dessas, eu acho que até chegar lá na frente eu vou ver esse paísinho um pouco melhor, não é possível. Para a gente estar hoje, nesse momento aqui, a gente vai. Quem está hoje lá na mesma idade que se tinha, com certeza deve ter essa mesma visão. Espero que eles tenham a melhor sorte, porque realmente não foi a nossa geração. Mas, Henrique, você tem enfatizado muito, até você falando da questão da publicidade, da educação, da cultura. Como é que você acha que a cultura... Porque a gente está vivendo também numa época sombria em relação à cultura, Educação é tudo, né? Educação é tudo, né? Eu acho que a gente vive um problema com a cultura já há anos, né? A gente teve o regime militar que, infelizmente, eu vejo o regime militar de uma forma meio... tentando ver de uma forma histórica, como você vê, como todos veem. Ele é um regime, estava lá no papel dele, e pecou bastante na época culturalmente. Foram realmente 20 anos ali de cultura militar com um problema muito sério em relação à parte de cultura. Tivemos uma abertura grande depois, e o que a gente está tendo hoje é um pouco menos de incentivo cultural. Agora, a própria iniciativa privada, que deveria se preocupar com isso, nunca se preocupou ao longo de toda a República. Ao contrário de experiência de outros países, de né? toda a República. Você vai dizer, Petrobras é iniciativa privada. É verdade. Sabe? Outras, vamos dizer, que tenham a função de ter tipo de incentivo, nada, tudo. Então, se você joga tudo para o Estado, aspecto né? do Estado tentar fazer. E a função dele realmente a função dele. A função dele Mas não é único, prover não é único, educação. né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente está envolvido em inúmeros setores da área pública de analfabetos culturais. Infelizmente, é péssimo isso, é ruim dizer isso, mas não deixa de ser uma verdade. Eles deveriam, o poder público, legislativo, executivo, eles deveriam ter uma preocupação muito forte realmente com a educação. É o que é o poder transformador. É o que realmente faz com que você tenha autocrítica, tenha outras visões. A gente já está caminhando para o final do programa, já falamos do teu lado escritor, empresário, tua visão. Eu quero um pouco esse teu lado ligado ao cinema, mas como você fez roteiro de filme curta premiado. Conta um pouco para o nosso telespectador. Não, eu essa vida inteira eu tive que criar roteiros, roteirinhos de comerciais, né? Tá. Que são comerciais de 30 segundos, de 15 segundos, a vida inteira. E né? isso sempre me impressionou o publicitário, porque o cara tem que falar 1 milhão de coisas em 15 segundos, né? Não é bem assim, não. É bem assim, né? Mas de qualquer jeito a gente tenta traduzir. A que eu tenho que vocês condensam tudo, a imagem, tudo, eu acho fantástico, é uma obra de arte. Né? É uma coisa doida. Mas sobre o cinema, o roteiro que você fez? Eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Eu vejo cinema desde criancinha, eu ia assistir ia ao cinema e aquela série, você via de tudo, Tarzan, Mazzaropi, eu pensei no Tarzan, que fosse Batman, o Gordo e o Magro, né? O Gordo e o Magro, que fosse Chaplin, né? Sabe, você assistia tudo que era possível do que tinha naquela época e aqueles enlatados hollywoodianos, né? Que de qualquer forma tinham o seu papel ali. E o crescendo me fez sempre a vida inteira curtir demais cinema, eu acho isso também, essas coisas todas acho que me levaram a essa área de comunicação. Né? E coisa evidente que você trabalhar Mas você é curioso, porque você é o homem das letras, do audiovisual. Eu acho que ela é uma mistura. É uma mistura mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Henrique, para a gente poder fechando mesmo. Você hoje em dia é um imortal, é membro da academia, somatografista de letras, e você falou que no começo, escrevia, não sei o quê. Como é que foi quando você foi convidado? Como é que funciona? Lá não funciona, não é um convite, né? Lá a gente encaminha, quando você abre a vaga, são encaminhados os currículos, entende, de autores que estejam interessados em participar. Na época, eu sempre tive uma relação de conhecer muitos acadêmicos da academia, mas nunca tinha, assim, a Lélia Rita Figueiredo, era muito amiga minha, o Eupídio Reis, né? Eu tinha a Marisa, pessoas, muito amiga. A Marisa hoje já está, a Marisa entrou, eu já mais recentemente, né? Mas sim, é amigo super da Marisa, ela não da academia, mas hoje da academia acadêmica, e outras pessoas realmente que são da academia, sempre
amigos meus muito grandes. O Eupídio, o Eudio Galéria e a Rita, porque eles vêm desde uma época anterior. E na época terminou abrindo a vaga e eu terminei colocando o currículo e entrei, entende? Os acadêmicos, muitos ali eu conheci, eu tinha o prazer de conhecer, e outros não, né? Acharam que a obra merecia, e foi uma satisfação muito grande, porque é uma das casas culturais mais importantes, se não a mais importante realmente do Estado, e é muito, muito legal você estar ali com todos aqueles acadêmicos participando daqueles pensamentos, daquelas ideias todas, poder discutir muita coisa, e a gente tentar, dentro do possível e dentro das restrições que a gente tem de orçamento, de tudo, porque a gente também não tem nenhum tipo de apoio, nem empresarial, nem de governo do Estado, no sentido das atividades que a gente produz, de tentar fazer cultura, né? Como tanta gente no Estado tentando brigar para fazer cultura. Para encerrar essa personalidade, agradecendo a sua audiência, saudade mesmo, né? Tomara que você possa ver com calma essa entrevista e outras entrevistas também. Para finalizar, então, Henrique Medeiros declamando um poema da sua autoria, Henrique. Natureza das coisas. Homem acorda seus olhos, enxerga a imensidão azul. Prossegue pelo chão verde, o horizonte das águas, divide céus, terras, mares de charaés. Na companhia da fauna, esse homem se mistura entre humano e animal. Na briga entre subsistência e flora, fusão de vertebrados e invertebrados pelas savanas e alagamentos da sobrevivência, no silêncio do Pantanal, onde a luz vai arder tudo, a chuva vai afogar, o humano segue o fascínio, pensamentos e desvairos, contam histórias do persistir. Falam apenas aos tímpanos para acalmar as cercanias na violência dos predadores, na resistência do amanhã. Moluscos, vermes, centopeias, crustáceos, aracnídeos, na simbiose com o universo, ao entorno sem limites, a plenitude traz a criação da natureza das coisas. Aves, mamíferos, peixes, répteis, anfíbios, insetos, tudo embate para a sobrevivência. Tudo é permanecer, tudo é vida, tudo vira, num mundo que, com certeza, aqui estamos, mas não é dos homens. Puxa, que lindo. É isso? É isso. Eu tenho um trecho que você fala, como o humano segue o fascínio. Então, que você se deixe fascinar por essa coisa linda que é a aventura nossa aqui, e com a cultura, com pessoas como o Henrique, tornam muito mais rica a nossa experiência. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Henrique. Muito obrigado.